Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é quinta-feira, 14 de maio. Vou aproximar aqui, que talvez a minha voz esteja muito baixa. Vamos fazer uma prece? Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer. Agradecer ao Pai pela vida, por esta existência e por mais este dia tão lindo que se inicia, a nossa caminhada terrena. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe todo o ensinamento necessário para que saibamos o caminho a seguir. Ele é o próprio caminho. E a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, amigos queridos, que tanto nos inspiram bons pensamentos, boas ideias, boas ações, e tanto nos auxiliam nos momentos mais difíceis também. Fiquem conosco, espíritos amigos, nosso Mestre e nosso Pai, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Muito bem, vamos então ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para hoje. Vou pegar um lápis, vamos ver o que nos vem aqui. Vamos lá. Vamos ver. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Vamos ver. Olha só, nós não lemos quase nada deste capítulo. Que legal. Então vamos para o item 1. Neste capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nós vamos ver, tem alguns assuntos. Vamos falar rapidamente. Vai falar sobre o mandamento maior. Vai falar sobre a parábola dos credores e dos devedores. Vai trazer o assunto fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Também vai trazer o assunto dar a César o que é de César. E traz nas instruções dos espíritos as comunicações, a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos. E devemos arriscar a vida por um malfeitor? Então todos esses assuntos estão dentro desse capítulo tão importante, amar o próximo como a si mesmo. E vamos então à leitura do item 1 do capítulo 11, que vai falar sobre o mandamento maior. Olha que importante. E vai dizer assim: os fariseus, eu vou baixar um pouquinho aqui. Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe, para tentá-lo, perguntou a Jesus, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E também vamos ler o item 2, que diz assim: façam aos homens tudo o que gostariam que eles fizessem para vocês, pois esta é a lei dos profetas. E está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. E isto está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. E aí aqui na minha versão, lei e profetas está em negrito. Então quer dizer que lá no final do capítulo tem uma explicação sobre o que é. Vamos ler. Diz assim: a lei e os profetas. Ao citar a lei, Jesus referia-se aos livros do Velho Testamento. Isso é importante que a gente saiba. Que continham os mandamentos a que os israelitas obedeciam. Já os profetas
Foram todos os espíritos superiores que estiveram na terra antes de Jesus para falar em nome de Deus como porta-vozes da espiritualidade. Muito bem. Importante que a gente saiba, né, que lei é essa que Jesus se referia. A lei em letra maiúscula, como aparece aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, era assim a lei que estava lá escrita, né, que os profetas haviam trazido, as leis que eles seguiam. E porque era nisso que os fariseus, desculpa que eu vou botar o casaco que tá frio aqui. Era nisso que os fariseus se apegavam, que os, como eles falou aqui, ó, os saduceus, era nisso que os grandes da lei, os sábios da lei, vamos colocar estes sábios entre aspas, se apegavam. Quer dizer que a lei estava errada? Eles queriam pegar Jesus por aí. Vamos pegar Jesus, vamos fazer ele dizer que a lei está errada, que daí a gente tem um crime contra ele. E aí o que Jesus disse? Eu não vim destruir a lei, né? Eu vim para fazer cumpri-la. A questão é que os profetas tinham se equivocado. Os profetas, os que vieram, vários que vieram antes de Jesus, que deixaram escritas as leis, muitas das leis, né, das profecias. Eles estavam errados? Não estavam errados. Nós, daquela época, é que distorcíamos ao nosso bel prazer. Acontece algo diferente hoje em dia? Não, nós continuamos distorcendo para que caiba dentro do nosso ego e do nosso orgulho aquilo que Jesus falou, não é mesmo? Mas voltando ao nosso assunto, o que Jesus vem dizer aqui? Que podia pegar toda a lei, os 10 mandamentos, todas as profecias, as escrituras e dizer duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fazer, essas são as duas coisas, né? Como diz aqui, ó. Vamos até ler. Jesus respondeu: amar a Deus de todo o seu coração. É um. E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E é verdade, Jesus estava certo. Se nós até hoje, se Jesus falou que é a lei, não mudou nada, continua sendo. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, Deus sabe, Ele é nosso Pai, Ele controla. Se a gente amar Ele com todo o seu entendimento, como diz aqui, tem que buscar entendimento, né? Não é uma crença cega. E amar ao próximo como a si mesmo, tudo já está aí dentro. Na verdade, as leis, agora vamos trazer para o Espiritismo, para dentro do livro dos Espíritos, que tem as leis, né? As leis morais, que são 10. Por quê? Por que existem essas divisões de leis? Porque nós ainda precisamos de um sistema pedagógico de aprendizado. Porque a verdade é que a lei de Deus ela é única e imutável. É a lei de amor, justiça e misericórdia. Mas como nós não conseguimos entender, só tem a lei do trabalho, tem a lei da destruição, para quê? Para que nós, lei de progresso, enfim, são tantas, da igualdade, para que nós possamos pensar, né, como para a criança, deixa eu desenhar, e mesmo assim a gente tem dificuldades. Mas o que Jesus quis dizer? Que o mandamento maior é amar a Deus, antes de tudo, seguindo o que Deus pede de nós, o que o Pai pede de nós, e amar ao próximo como a si mesmo. E como? Jesus sabia que para nós era difícil. Como que eu faço para amar o próximo? Eu não sei. Aí Jesus foi: faça ele o que tu gostaria que fizesse para ti. Então, não é ficar esperando, gostaria de que me dessem coisas, gostaria de, né, que me servissem, não. Não é isso, essa ideia tosca. Sempre que eu for fazer algo que eu sei que pode prejudicar o meu irmão, como eu queria que fizessem aquilo para mim da forma mais amorosa possível. Justiça. O que eu posso fazer para aquele irmão que ele não está esperando que vai deixar a vida dele melhor? Amor.
né? Misericórdia, o que eu posso fazer? Eu sei que é a pena dele, que ele precisa passar, mas o que eu posso fazer para ajudar ele a carregar a cruz dele? Misericórdia. Né? Então fazer ao outro o que a gente gostaria que fizessem pra gente. É tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo, mas é um mandamento maior. Abrindo o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Estamos no caminho, mas precisamos sim refletir aqui 10 minutinhos por dia sobre essas coisas tão importantes para nós, para todos nós. Estamos na mesma caminhada, todos nós aqui nesse planeta somos iguais, do mesmo nível, tirando algumas raras exceções de espíritos mais queridos aqui, estão um pouco à frente de nós, né? Nós somos todos iguais, então ninguém está aqui dizendo que sabe fazer melhor. A gente pode estar melhor num pontinho do que em outros que irmãos, mas se fosse botar no geral, nós estamos todos no mesmo nível, senão não estaríamos aqui, porque Deus é perfeito. E Ele sabe como categorizar os seus filhos, organizar seus filhos. Nós precisamos acreditar nisso verdadeiramente. Vamos ao nosso livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1, na primeira parte, no capítulo 3. Nós estamos na questão 59, que nós vimos que não é uma pergunta, e sim uma questão onde estamos aprendendo tanto sobre as escrituras, né? Onde fala especificamente sobre a criação, a Gênese, e como a gente precisa olhar o texto bíblico em relação à ciência. É isso que Kardec organizou aqui pra gente. A gente já viu a criação dentro do texto bíblico, já viu as modificações das crenças religiosas, e hoje nós vamos ver a ciência e a criação. Vamos ler. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem em que os diferentes... Não, esse nós lemos ontem, não foi? Sim, perdão. Hoje nós vamos ver o grande dilúvio. Vamos lá. A questão está em saber se o grande dilúvio é o mesmo que atingiu Noé. O tempo necessário para a formação das camadas fósseis não permite confusões. E a partir do momento em que se encontrem vestígios da existência do homem antes do grande dilúvio, ficará provado que ou Adão não foi o primeiro homem, ou sua criação se perde na eternidade dos tempos. Contra a evidência não existem argumentos possíveis, e será preciso aceitar esse fato, assim como se aceitou o movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, na verdade, ainda é uma hipótese, mas, através de uma dedução lógica, verifica-se que essa hipótese não é tão impossível assim. Admitindo-se que o primeiro homem tenha aparecido sobre a Terra por volta de 4.000 anos antes de Cristo, que é o que o texto bíblico fala, né? E que 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana tenha sido destruída pelo grande dilúvio, que teria sido ali, né, com Noé, 1.600 anos depois de Adão, tenha sido destruída pelo grande dilúvio, com exceção apenas de uma única família, conclui-se que o povoamento da Terra iniciou-se a partir de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Fica bem claro, né? Para a gente entender. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no século XVIII a.C., já encontraram esse país muito povoado e com uma civilização bem adiantada. A história registra que nessa época também a Índia e outros países eram igualmente florescentes. Note-se que não estamos aqui levando em conta a existência de outros povos que remontam a épocas ainda mais afastadas. Assim, seria preciso que, vamos prestar atenção,
seria preciso que em 600 anos, ou seja, do século 24 ao século 18 a.C., os descendentes de um único homem, no caso de Noé, pudessem povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não as fossem. Isso aqui seria pelo texto bíblico, é isso que ele está dizendo. Seria preciso também que nesse curto período a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta em 600 anos, sair da ignorância absoluta que possuía no estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual. Essa evolução, em tão pouco tempo, contraria todas as leis da antropologia. Muito bem, vamos ver aqui. Perdão. A antropologia, a vontade de espirrar, é a ciência que estuda o homem como um ser biológico, social e cultural. Acho que fica claro, né? Então, Kardec está trazendo aqui, nesta parte do Livro dos Espíritos, algumas colocações, como a gente já viu nos dias anteriores, longe de querer discutir, dizer que o texto bíblico está errado. Não é isso. Kardec vem argumentando que às vezes nós interpretamos de forma errada. Ele está dizendo, olha, pelo texto bíblico, em 600 anos aconteceu, teve Adão, aí depois todo mundo morreu, Noé pegou sua família, foi para a barca, então 2.600 anos antes de Jesus, teria que ter acontecido tudo isso. É isso que ele está se referindo. Então, as leis, né? A lei antropologia, que é a ciência que estuda essa relação do homem com o ambiente e prova que isso não seria possível. Mas não é nunca com uma questão de atacar nada, como quem vem acompanhando o estudo aqui pode saber. Não é isso, estamos só nos situando no tempo e espaço. Para quê? Para desvalorizar o texto bíblico? De forma alguma, para dar mais valor para ele, fazendo as interpretações corretas que nós já temos condições de fazer. Muito bem, vamos então encerrar? Vamos fazer uma prece e agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade bendita da vida, desta existência e deste dia. Que possa ser um dia alegre, um dia útil, um dia de reflexão e de entendimento. E que possamos ir dormir na certeza de que fizemos o que foi certo. E se não conseguimos, que nós possamos reparar, voltar para o bom caminho sempre, sempre e sempre. Para isso pedimos o amparo da espiritualidade amiga, do nosso anjo da guarda, do nosso Mestre Jesus, e pedir que Deus, nosso Pai, esteja sempre conosco no nosso coração. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.